qualquer forma, Alexandre, boa apresentação para você. Obrigado. Bom dia a todos. O trabalho é sobre o levantamento de orquidácea da RPPN Parque dos Risos, em Itapiraí, São Paulo. A família orquidácea é a maior família das angiospermas. Compreende aproximadamente 28 mil espécies, distribuídas em 736 gêneros, constituindo a maior família de plantas floríferas. Vamos falar dos 4 países com o maior número de orquidáceas no mundo. E ficam na América do Sul. O primeiro, para minha surpresa, foi justamente o Equador, que é um país extremamente pequeno em relação ao Brasil, que é quase continental. Depois a Colômbia, o Brasil em terceiro, com 2.700 espécies, e o Peru, por último, na 4ª posição, com 2.500 espécies. Me desculpa, tá? Eu pulei aqui. Equador são 4.500 espécies e Colômbia com 3.500 espécies. Família Orquidácea. Ela pertence à ordem Asparagales, é uma monocotiledônia. A orquidácea está ali em cima. Ela está distribuída em 5 subfamílias, sendo que no Brasil só ocorrem 4. Bom, nós temos Epidendroide, Orquidoide, Cipripedioide, Vaniloide e Apostasioide, que não ocorrem no Brasil. Morfologia das orquidáceas. Bom, para se fazer uma identificação de uma orquídea, a primeira coisa que a gente olha é justamente a flor. Ela tem uma sépala dorsal, as pétalas, sendo que a pétala inferior aqui é transformada em labela. Possui sempre uma cor mais atraente, que é justamente para atrair os polinizadores. O ginostêmio, outra característica marcante da família Orquidácea, que é a união dos órgãos masculinos e femininos em uma peça só. No caso, os cultivadores chamam essa peça de coluna, mas na verdade é ginostêmio. Aqui nós temos a parte masculina, que são as políneas, e a feminina, que é o estigma, que é uma cavidade. E essa cavidade é gelatinosa, é como se fosse uma cola. Tamanho das flores de orquidácea. Nós temos orquidáceas com flores um pouco menores de 1 milímetro, até de pétala a pétala com 20 centímetros. As raízes. Uma coisa que chama bastante atenção na família orquidácea também são as raízes. Elas são muito estratificadas, ou seja, elas é dispostas em várias camadas, sendo a camada mais externa o velame, e a ponta verde brilhante nós chamamos de coifa, que é justamente a parte por onde penetra nas rachaduras do forófito, no caso a casca da árvore. O velame. Aqui no caso o velame da espécie da Cattleya purpurata. São 6 camadas. Vocês podem ver as camadas e funciona como se fosse uma esponja. Ou seja, quando cai água ou nutriente, ela absorve. Vamos falar agora do fungo micorriza. As orquídeas, as sementes de orquídeas não têm reserva energética. Então elas precisam se associar ao fungo para ter em troca o carboidrato. Ainda sobre o fungo micorriza, ele fica nas raízes das orquídeas. Aqui em azul as células e em vermelho o fungo. Ainda sobre micorriza, aqui nós temos o fungo em diferentes estágios de degradação, ou seja, quando a planta fica estressada, ela consome o fungo micorriza. Hábito da família Orquidácea. São observadas como epífitas, hemiepífitas, rupícolas, saprófitas ou terrícolas. Aqui no caso nós temos uma epífita, que é a Cattleya bicolor. A hemiepífita,
que é a vanila, a rupícola, que é bifrenária, e a terrestre, que é a sacola lanceolata. Só uma observaçãozinha aqui, no caso essa prófitas, ainda é considerada oficialmente um dos hábitos da família Orquidácea, só que está sendo retirado. Por que está sendo retirado? Porque essa prófita é quem se alimenta de matéria orgânica, e as orquidáceas não fazem isso. Crescimento. Ela pode ser monopodial, a partir de uma gema apical, ou simpodial, através de várias gemas que saem do rizoma, formando os pseudobulbos. No caso ali, no exemplo de monopodial, é o campanocentro decifloro, simpodial, as maxilares. Pseudobulbos. Outra característica muito marcante da família Orquidácea. Geralmente elas apresentam essa forma, a do meio, que é um cataceto. Se não me engano, essa forma é fusiforme. Ela serve para armazenar água e nutrientes. Aqui, no caso, nós temos um estélis que não apresenta esse pseudobulbo. Aqui, no caso, é um ramicaule. Esse é um dos motivos pelo qual as micro-orquídeas são muito sensíveis à mudança de temperatura. Ou seja, elas secam e morrem se a temperatura aumentar muito. E aqui no caso, ó, nós temos o campilocentro, que é uma curiosa orquídea que não tem pseudobulbo e nem folha. A fotossíntese e a alimentação é feita exclusivamente através da raiz. Folhas são paralineérvias, como no caso das monocotiledôneas, e atrás das folhas elas possuem os estômagos. No caso, ela segue o ciclo CAM, ou seja, aconselhavam molhar e passar os nutrientes à noite, que é quando os estômagos abrem. Fora isso, está jogando fertilizante fora. Valor econômico da família Orquidácea. A que mais grita é a vanila, ou a famosa baunilha, que é a essência mais conhecida no mundo. Que tudo se iniciou na América Central, justamente com os astecas. Aqui no caso um bolo de baunilha, só para situar o pessoal, e o preço, eu quis chamar a atenção do preço, 20 unidades de 60 a 70 gramas, está R$ 422. Ou seja, a baunilha é muito cara, então a baunilha que vocês consomem hoje é sintética, por ser infinitamente mais barata. Nós temos a chicana, muito apreciada no continente africano, que é considerado um stick, uma carne. Nós temos o chá, que é o salep, que é consumido na América do Sul. Exposições de orquídeas. Tivemos agora, dia 21 de setembro, uma belíssima exposição aqui em Sorocaba. Olha, eu que vim de Santa Catarina, de Joinville, daquela área lá que tem belíssimas exposições, a de Sorocaba não ficou devendo nada, foi maravilhosa. E movimenta uma grande quantia de dinheiro. A orquídea mais vendida do mundo, a Phalaenopsis, ela movimenta o mercado de 2 bilhões de dólares por ano. Geralmente o pessoal pede e presenteia as mães no Dia das Mães, é usada para várias ocasiões, justamente por ser muito ornamental. E as flores duram, uma haste floral, ela dura em média 3 meses. E também aqui no Brasil nós temos o gênero, que é a Catleya. Aqui no caso a valquiriana, que foi extinta no interior de São Paulo. O Brasil fazia o comércio de Catleya para o Japão e para a Holanda. Um exemplar chega a 2.500 dólares. Já tendo registro de exemplares que chegaram a ser vendidos por 30 mil reais. Aqui no caso nós temos uma valquiriana tipo, uma variação cromática que é semi-alba e a alba. Interação ecológica das orquídeas. Eu chamo a atenção que das epífitas, quase 50% são orquidáceas. Precisamente 46,5%. Então a riqueza de orquidácea é algo fantástico. Ela atrai
os insetos, no caso os polinizadores. Aqui no caso o Montella, que é um coquilonídeo, que usa a Agrobia Mercier para fazer a polinização e se desenvolve no interior do fruto. Ali no caso o pássaro, no Amazonas é chamado de fura-banana. Ele pega as raízes de Gomeza recurva e leva para o alto das árvores, ou seja, ele ajuda na distribuição. Ocorrência de orquidácea no Brasil e São Paulo. No Brasil nós temos 2.673 espécies, distribuídas em 247 gêneros. Em São Paulo nós temos 766 espécies, distribuídas em 131 gêneros. Na Mata Atlântica, nós temos 1.382 espécies, distribuídas em 148 gêneros. Na Mata Atlântica de São Paulo, 693 espécies, distribuídas em 118 gêneros. Levantamento de orquidáceas no estado de São Paulo. Os mais representativos, nós temos a da Ilha do Cardoso, com 147 espécies, que foi feita pela Rebeca. A família orquidácea na Serra do Japi, foi feita através do Emerson, com 125 espécies. Na região central de São Paulo, com 218 espécies. E depois nós temos 4 levantamentos no Parque Estadual do Carlos Botelho. A primeira, que é a flora vascular, com 81 espécies, que foi feita pelo pessoal da Exalc. E depois pelo Mania, composição florística de comunidades epifíticas, com 81. Depois pela Seidinger, da Exalc, com 61. E um outro levantamento muito legal também, que foi do Parque Estadual da Cantareira, com o Zanduná e o Catarino, com 159 espécies. Temos o levantamento de orquidáceas no Rio de Janeiro, a mais representativa, orquidácea do Alto da Serra, com David Miller. E depois nós temos novamente o David Miller, só que agora na Serra dos Órgãos, com 620 espécies. E depois um levantamento de orquídeas de Resende, Itatiaia e região, com 226 espécies. Materiais e métodos, área de estudo. A RPPN Parque dos Rios, ela compreende uma área de 9.000 hectares, com predomínio de floresta ombrófila densa. A floresta ombrófila densa na RPPN Parque dos Rios é montana. Levantamento bibliográfico foi a primeira fase do projeto. Foram utilizadas as obras de Chiron, que é uma obra fantástica sobre Gomeza, Gonçalves, a do Remy, que é um clássico, sempre vai ser usado o Remy, Luer, que é especialista em micro-orquídeas, o Pablo Chiduns, também é um clássico, Marcuse Monteiro, Medeiros, Miller e Schuster. E também o Flora e Funga do Brasil. E também entramos em contato com especialistas de alguns gêneros, como do gênero Steris, que é difícil para identificar. Expedições de coleta. Sempre que possível, eram feitas as coletas de 3 exemplares, com flor ou fruto, para que fosse depositado no herbário soro. E foi feito por busca ativa, ou seja, por caminhada, ao longo das trilhas. Identificação de plantas. Essa fase foi primordial à confecção de dissecação das flores. Porque, como eu falei anteriormente, a identificação das orquídeas se dá através das flores. Bom dia. Resultados de discussão. Bom, para nossa surpresa, na RPPN Parque dos Rios encontramos 90 espécies de orquídeas distribuídas em 35 gêneros. Ou seja,
O Parque dos Rios, ele apresenta 12% do total de espécies de São Paulo. Fantástico. Os gêneros mais representativos da RPPN Parque dos Rios foram Epidendrum com 9 espécies, Gobesa com 9 espécies, a Papistiela com 8, Maxillaria com 8, Stelis com 5 espécies, Octomeria com 5 espécies, Aciantra com 3, Micrópolis 3 e Prostequeia 3. O restante foram 17 gêneros representados por uma só espécie, ou seja, a metade dos gêneros são representados por 17 com uma só espécie. No caso, alguns exemplos aqui: o Bubifilo glutinoso com uma espécie, Cirrhea dependens, Acleis montana, Cygopol goelatus, Elianthus brasiliensis, Ecyclia patens, Pelexia macrópoda e Zootropium atropurpúreo. Subfamílias e subtribos de orquidáceas ocorrentes na RPPN Parque dos Rios. Bom, como eu tinha falado, a família orquidácea apresenta 5 subfamílias, sendo 4 no Brasil e 3 na RPPN Parque dos Rios, distribuídas em 15 subtribos, com destaque para a subfamília Epidendroide, com 82 espécies, foi a mais representativa, e com destaque também, dentro de Epidendroide, a subtribo, a Pleurocalidinide, com 28 espécies, e posteriormente a Laeline, com 15, e a Maxillarine e Oncidine, com 11. Uma coisa que fugiu foi a subfamília Vaniloide, justamente a vanilha, cujo representante mais conhecido é a baunilha. Nós não encontramos vanila na RPPN Parque dos Rios, mas eu ainda acho que ela vai ser encontrada. É só uma questão de tempo. No caso, dentro de Vaniloide, nós só encontramos a Acleis montana. O outro detalhe também, a subtribo a Catacetine. Eu esperava encontrar o cataceto. Também não encontramos até o momento, só encontramos Grobia amestier. Bom, a maioria das orquidáceas que ocorrem na RPPN Parque dos Rios são epífitas, ou seja, 91%, 82 espécies. As outras 9%, que são 8 espécies, são as terrestres. Ali um exemplo de epífita, que é a Ciantra sp, que aliás é uma belíssima foto que dá para representar bem uma epífita, e a terrestre, que é a Varrea varreana. Os resultados eles corroboram com aqueles que foram descritos por Dresden, que 2/3 das espécies de orquídeas são epífitas. Aqui no caso nós temos a Cattleya forbese, na forma epífita, a Promenea stapelioides, que é uma orquídea super sensível à temperatura, Lancasterella ceracifolia, é uma plantinha difícil e chata de encontrar, a Barbosella gardneri e a Maxillaria ocroleuca. Das 90 espécies amostradas na RPPN Parque dos Rios, 52 espécies são endêmicas do Brasil. E o restante, que são 38, ocorre em outros países da América do Sul e Central. Aqui nós temos exemplos de endêmicas, que é a Promenea stapelioides e a Promenea stapelioides subespécie xantina. E exemplos de não endêmica é o Epidendrum secundo, que ocorre aqui no Brasil, Argentina e no Paraguai. A Octomeria grandiflora, que se estende até o Peru. As orquidáceas mais encontradas, as mais vistas na RPPN Parque dos Rios, é a Dickea pendula, a Barbosella lierse e a Dickea cognialxiana. São as mais comuns
na RPPN Parque dos Zizo. Aí, para nossa surpresa, uma das menores flores de orquidácea do Brasil está na RPPN Parque dos Zizo, que é a Barbosella mierce. Ela tem algo em torno próximo de 1 milímetro. Existe uma aqui no Brasil que exige o posto de primeiro lugar, que é o Campylocentro insular, que também tem 1 milímetro, só que eu questiono essa posição, justamente por causa da Barbosella mierce, que ocorre na RPPN Parque dos Zizo. Uma nova ocorrência, que para mim foi uma grande surpresa, aliás, uma grata surpresa. Micróclios acaraguatatubensis, que foi descrito em 2016 para o litoral de São Paulo, em Caraguatatuba. Até então não tinha sido encontrado um outro exemplar dela. Encontramos aqui na RPPN Parque dos Zizo, a 500 metros, sendo que em São Paulo, no litoral, foi encontrado a 1.200 metros. E essa coleta nossa é a 4ª coleta da espécie. É endêmica de São Paulo, obviamente. Outra nova ocorrência também para o estado de São Paulo, agora para o estado de São Paulo, é a Gomesa albinói. Tivemos a grata surpresa de encontrar oficialmente na RPPN Parque dos Zizo. Então já temos aí uma nova ocorrência para o estado de São Paulo de orquidácea. Essa também foi uma grata surpresa. Aqui nós temos uma Gomesa recurva típica. Eu peço licença a todos, vou ter que passar na frente. A inflorescência dela é isso aqui, atípica. Ela é comprida com as flores espaçadas. Aqui ela no habitat, ó, a inflorescência é comprida, mais ou menos uns 20, 25 centímetros, com as flores bem espaçadas. Agora, a variação que encontramos na RPPN Parque dos Zizo. Pasmem. Ela forma quase que um buquê de flores, um cacho. Eu fiquei maravilhado. Quando encontrei isso, eu falei, gente, isso não pode ser real. E é uma Gomesa recurva, é uma variação. Fizemos a dissecação das flores para confirmar a identificação, tá? E aqui dá para ver até as brácteas, ó, formando quase que uma roseta. Fantástica essa planta, fantástica, sensacional. Agora vamos falar das orquidáceas com grau de ameaça dentro da RPPN Parque dos Zizo. Nós temos a Octomeria prestans, que pela lista de São Paulo, SMA 2016, está presumivelmente extinta no estado de São Paulo. E para nossa surpresa, ela está bem protegida na RPPN Parque dos Zizo. E pela lista nacional, Moraes Messina 2012, está como quase ameaçada. Zigopétalo jugoso. Esse exemplar se encontra assim, em perigo pela lista de São Paulo e pela nacional. Que, aliás, a flor dele é belíssima. Gomesa jucunda. É uma micro-orquídea. Os orquidófilos chamam de micro-orquídeas, tá? Não está correto, mas é a linguagem que o pessoal usa. Então, eu vou usar essa linguagem. Ela se encontra como vulnerável através da lista de São Paulo, e é uma planta difícil de encontrar. Se não estiver florida e à altura dos olhos, ela com essa coloração no meio da mata fica quase impossível de encontrar. Uma outra surpresa para nós também, que se encontra como vulnerável pela lista de São Paulo e a nacional, é a Pabistiella acarinifera. É uma planta também muito difícil de visualizar no interior da floresta. Mas é lindo, é fantástica essa planta. Cabe ressaltar que a orquidácea é a segunda família de plantas com status de criticamente em perigo, segundo dados do livro vermelho da flora do Brasil. Corroborando com isso, o dia que o Antônio Campos, o Everton e eu encontramos a presumivelmente extinta Octomeria prestans. E para ajudar a gente, inclusive ela estava com flor, ela estava fértil. Foi um dia assim fantástico.
Dá para ver pela alegria. Agora, presta licença. Vamos falar de forófitos e substratos das orquidáceas na RPB em Parque dos Isos. Forófito por quê? Entendemos por forófito árvore viva, e substrato pode ser um pedaço de madeira, pode ser uma rocha, ou seja, algo morto, dizendo a grosso modo. Nós levantamos várias árvores que estavam tombadas e os forófitos propriamente dito, sendo as mais mostradas da família Clusiaceae, Meliaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Atimelaceae e a Clusiaceae por último. A justificativa: no licenciamento ambiental, quando as pessoas fazem resgate de epífitas, geralmente eles retiram de um lugar e tem que realocar em outro local. Então, um dado que não se tem até hoje é se existe algum forófito que tal espécie ou gênero de orquidácea prefere. Isso ainda não foi estudado. Geralmente o pessoal faz de modo aleatório. Pegou aqui, eles colocam em qualquer árvore e deu. Isso tem causado grande perda de exemplares. Para isso, fizemos as zonas de ocorrência das epífitas na RPB em Parque dos Isos, segundo o Johansen, com o dossel superior, médio, inferior, fuste e a base do fuste. No dossel superior ocorrem pouquíssimas espécies de orquidáceas, devido ao atrito com o vento e o excesso de iluminação e a temperatura também. A hora que eu falei dos pseudobulbos, eu mostrei umas teles com ramical. Essas micro-orquídeas, elas não têm reserva de energia, são muito sensíveis. Por isso que as micro-orquídeas se concentram nessa área, entre o dossel médio e o inferior, aonde estão mais protegidas do vento e do excesso de temperatura. No fuste, encontramos 6 espécies, que corresponde a 11%. E na base inferior do fuste, não encontramos quase nada, só mesmo umas 3 espécies. Vamos começar pelo forófito de Clusia criuva. Eu nunca tinha encontrado orquidácea em Clusia criuva. Para mim foi uma grande surpresa. Encontramos aqui um ramo de Clusia criuva. Aqui no caso a Papistiella trífida, nos galhos finos da Clusia, uma coberta de musgo. Para minha surpresa, tinha uma orquídea de grande porte, que chega mais ou menos a 1 metro, que é o Epidendro paranaense, e a Diquea, no caso a Cognoxiana, que é muito comum nos ISO. Além de M exemplares, eu fiz um resumo aqui das plantas que ocorrem nesse forófito. Aqui no caso, o primeiro registro de forófito da família Gesneriaceae, que é o Nematanthus striatus. Ou seja, uma epífita que serve de forófito para uma outra epífita. Foi a primeira vez que eu vi isso também. Lembrando que Nematanthus striatus é endêmico do estado de São Paulo. Como é que nós encontramos? Através de uma árvore caída no meio da trilha, uma árvore imensa por sinal. Eu peço licença a todos. Aqui no caso está o Nematanthus, que são esses galhos aqui. Aqui mais à frente, o galho de Nematanthus com uma micro-orquídea, que é Speculina grobe. E ali, para se situarem, uma flor de Nematanthus striatus, que é muito comum na RBB em Parque dos Isos. Então fica aí a primeira citação dessa família, servindo de forófito para a família Orquidácea. Cedrela fiscilis também foi uma grata surpresa. Eu nunca tinha visto Cedrela fiscilis
ou como forófito da família Orquidaceae. Foi a primeira vez, apesar de ter somente 2 exemplares, que foi a Octomeria grandiflora e a Maxillaria brasiliense. Aqui no caso, a galera que faz licenciamento ambiental sabe que a gente faz um corte no tronco para se certificar que é cedrela. Ali no caso, a Orquidaceae na cedrela, que é Maxillaria brasiliense. Agora vamos entrar na família Myrtaceae. Lembrando que a família Myrtaceae foi a maioria de forófitos para a família Orquidaceae. O que já é conhecido, teoricamente, pelo pessoal do licenciamento ambiental, que a família Myrtaceae ela serve de forófito para a família Orquidaceae, sendo a família mais representativa. Foram observados 18 forófitos, 10 de Eugênia expansa, 2 de Myrcia, no caso pubipétala, 2 de Myrcia Eugênia psioides, 3 de Myrcia flagelaris e 1 de Brynia silvestris. Vou mostrar algumas para vocês agora. Forófito de Eugênia expansa, aqui no caso um ramo de Eugênia expansa. Os galhos de Eugênia expansa são finos. Aqui no caso a minha máquina, ela faz foto macro, então eu consegui pegar melhor aqui. A Pabistiella, num galho de Eugênia expansa. A Lineolata, num galho finíssimo de Eugênia expansa. Aqui no fuste, uma Pabistiella lineolata. E no tronco da Eugênia expansa, para minha surpresa, que eu nunca tinha visto também, o Gomesa recurva. Eugênio psoides. Aqui um ramo, e ali no caso, uma Orquidaceae, no caso um fimatídeo, no galho. A Myrcia flagelaris, essa aqui foi fantástica. Os galhos eram forrados de cima a baixo de Barbosella gardneri. Tinha por vezes que eu olhava a Barbosella e eu achava que era musgo, de tão cheio que estavam os galhos. Foi algo fantástico, fantástico. A Pabistiella uniflora, num galho fino também, de Myrcia flagelaris. Na segunda cachoeira do rio Ouro Fino, ao lado da Eugênia expansa, encontramos uma Myrcia que não foi identificada ainda. Eu bati foto do ramo e do fruto, e nos galhos dela tinham diversas espécies de Orquidaceae, com destaque para Barbosella gardneri, que cobria de ponta a ponta também. Algo fantástico. Próximo forófito, da família Rubiaceae, aqui no caso a psicótera. Eu chamo a atenção porque foi somente em psicótera que eu encontrei a Gomesa micrófila, também uma orquídea sensacional. Ela exige ambientes extremamente úmidos, ou seja, ela só dá às margens de rio. Essa Gomesa não tem como ela dar para o interior, ela só dá à margem de rio. É uma orquídea fantástica, e só encontramos em tronco de psicótera, que é da família Rubiaceae. Aqui, eu sei que a foto parece engraçada, peço desculpa a todos. Temos o nosso colega o Everton, que participou de todos os campos conosco, e ele foi justamente dar uma olhada nessa árvore caída, que a gente chama de substrato, que é da Nopsis chalkiana. E ele entrou e sumiu lá para dentro. Aqui no caso ele estava emergindo do interior. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês agora são essas setas amarelas. É para vocês verem a riqueza de Orquidaceae. Aqui, ó, nessa seta amarela, um exemplo. Nós temos a dique. Nessa outra seta aqui, o bulbufilo e maxilária. Nessa outra seta, mais bulbufilo. Aqui nessa seta,
aqui nessa seta, a octoméria, e nessa outra aqui, bem pequeno, uma pabistiela. Bom, apesar da presença de caçadores de grandes mamíferos, conforme citado no artigo da Silvia 2016, e de palmiteiros, a RPPN, Parque dos Rios, é rica em família orquidácea. Estimo que ainda tem muitas espécies para se levantar na RPPN, o que precisa de mais esforços de campo. O trabalho ainda é subdemonstrado. Aqui no caso eu quero mostrar para vocês, essa foi uma das primeiras vezes que eu fui no Ziso, eu avistei essa inflorescência de Gomeza equinata, que é algo fantástico, eu nunca tinha visto tão lindo assim. E lá é muito comum de se observar assim. Essa aqui é logo na entrada. O detalhe, está lá até hoje. É linda. As próximas etapas. Elaboração de uma chave de identificação para as espécies, através das características, como o aspecto vegetativo, cor. A segunda parte, vamos aprimorar a discussão dos dados dos forófitos, vamos dar mais robustez a essa parte, e não descartamos a possibilidade de coletas adicionais, que podem ocorrer daqui até março de 2025. Um bom dia a todos e muito obrigado. Alexandre, dá licença. Eu sou do Parque dos Rios. Sim. Sou irmão dos Rios. Fazem mais de 25 anos que nós estamos cuidando da pedacinho da floresta. Eu fico emocionado em ver o que você encontrou ali. É exatamente isso que a gente quer. É a preservação da natureza do jeito que ela é. E vocês não têm a mínima noção da dificuldade que é você manter uma área onde você não extrai nada. Lá a gente é uma área de conservação, não é para tirar nada dela. Mas esse trabalho seu é uma alegria do Parque dos Rios. Mostra que nós estávamos certos. A gente estava, quando queria fazer sem saber nada, sem estudo nenhum, sem nada, fizemos uma coisa que eu sei que vai ter muito valor lá para frente. Eu só queria registrar isso aí, agradecer o trabalho que você fez, junto com o Everton, lá em São Miguel, e espero, aliás, eu queria conversar particularmente com você para ver se você me dá umas beliscadinhas aí nesse seu arquivo aí. Não, claro, eu passo ele para ti, sem nenhum problema. Tá? É que em algum momento, até você falou lá atrás, que tem algumas coisas sobre negociação com orquídeas, que alguém pode se interessar por alguma coisa que sei lá, muito rara, e a gente não quer ninguém lá no parque mexendo com isso aí. Então eu tenho uma preocupação com essa. Obrigada. Como é seu nome? É Vital. Vital, muito obrigada pela presença, a gente agradece imensamente. E parabéns pela área e obrigada também por ter aberto as portas para a gente, para a área. Eu levo, até os meus alunos de graduação eu levo lá. Com muito orgulho, e para nós é uma grande satisfação ter uma área tão rica, tão perto de nós. É interessante. Obrigada. Nós vamos dar início agora, Vital, à fase de orbição do trabalho dele. São complementos do trabalho, você fica à vontade para permanecer com a gente, se você quiser participar também. Vou Tá? ficar mais um pouquinho. Muito obrigada. Obrigada Eu que novamente. agradeço. Bom, eu vou chamar então para compor a banca examinadora a doutora Karine Valdemarim, da Universidade de São Paulo, e o professor José Mauro, aqui da UFSCar. Gostaria de chamá-los para compor a banca.